Quebec. Uma descoberta significativa foi feita em Quebec, o que levanta sérias questões. Perguntas. Arqueólogos descobriram construções antigas misteriosas foram deixadas para trás, atrás de outra pessoa. O terreno em Göbekli Leap começou a revelar formas incomuns. Bem, isso é um escorpião, um pássaro. O quê? Começou como um estudo cuidadoso de esculturas. Rapidamente levou a padrões inesperados em o calcário, pequenas depressões, alinhamentos incomuns e anomalias sutis. Chamaram a atenção de arqueólogos. Foi sugerido que o indivíduo V representa um único dia. Eles trabalharam. O site começou a divulgar camadas de espaços e objetos ocultos, levantando questões que ninguém havia imaginado e obrigando os especialistas a reconsiderarem tudo o que eles pensavam que sabiam sobre este lugar antigo. Göbekli em si foi o fim de um processo. Não é o início de um processo. Göbekli já era um problema. Ninguém poderia resolver. Göbekli é um site que não deveria existir. Durante décadas, os arqueólogos têm lutado para compreendê-lo, e cada nova descoberta só aprofunda o mistério. Localizado em um planalto calcário no que hoje é sudeste da Turquia, o sítio arqueológico remonta a cerca de 12 mil anos, o que o torna. O extraordinário é que foi construído por pessoas que ainda eram caçadoras-coletoras. Eles não haviam desenvolvido a agricultura, não tinham cidades e geralmente careciam de ferramentas associadas a grande escala, construção. Mesmo assim, de alguma forma, eles levantaram estruturas monumentais de pedra que desafiam expectativas para aquela época. A primeira, a coisa que qualquer pessoa nota em relação a Göbekli é os enormes pilares de pedra em forma de T. Alguns dessas colunas têm mais de 5 metros de altura e pesam várias toneladas. De acordo com, segundo relatos, cada pilar foi esculpido em calcário usando ferramentas simples para pedra. Alguns pesquisadores estimam que mover até mesmo uma pilar único da pedreira até o planalto teria exigido dezenas de pessoas trabalhando juntas por semanas. Não havia rodas, nem animais de tração, nem nada. Evidências de mecanismos de elevação avançados. Como esses primeiros humanos conseguiram isso? Continua sendo um enigma que persiste. Frustrar especialistas. As esculturas os pilares são igualmente notáveis. Animais, símbolos abstratos e padrões geométricos cobrem muitas superfícies. Cada imagem aparece cuidadosamente planejado e deliberadamente posicionado, de acordo com informações não verificadas. Relatos. Algumas esculturas se alinham com outras, em diferentes recintos, sugerindo um sistema de organização. Especialistas que estudam esses detalhes são perplexos, porque implicam um nível de coordenação que grupos de caçadores-coletores não deveriam possuir. Mesmo, pesquisadores experientes admitiram que a precisão e a complexidade das esculturas superam todas as expectativas. Pessoas que vivem sem residência permanente. Assentamentos. A dimensão de Göbekli Tepe acrescenta mais camada de choque. O planalto contém múltiplos recintos circulares, cada um cercado por paredes cuidadosamente dispostas, ou bancos. Relatórios mostram que os recintos poderiam acomodar dezenas de pessoas. Os arqueólogos observaram que o layout é consistente em todo o site, sugerindo um conceito de design que abrangia múltiplas gerações. A coordenação, necessários para construir tantos círculos, mover pilares maciços e esculpir com precisão. Imagens são quase inimagináveis para grupos que sobreviveram através da caça e da coleta. Extração, transporte e montagem. As pedras só aprofundam o enigma. Os pilares parecem ter sido movidos vários quilômetros. Segundo especialistas, até mesmo um pequeno deslize poderia ter causado pilares desabam, destruindo todo o recinto. Cada pedra tinha que ser tratado com cuidado. No entanto, nada por escrito. Existem registros para explicar como eles conseguimos isso. O mistério do trabalho, divisão. Planejamento e execução. Continua a gerar debate. O impacto em casa. A pesquisa tem sido profunda. Alguns expressar frustração com os limites de sua compreensão, enquanto outros descrever choque genuíno.
Relatos de as equipes no local indicam que quanto mais descobrem, menos podem confiar neles. Suposições convencionais sobre humanos pré-agrícolas. O local desafia a ideia básica do que as pessoas são. Eram capazes disso antes da agricultura. Alguns. Acredito que isso possa indicar algo social. Estruturas, cooperação e crença. Sistemas muito mais avançados do que anteriormente pensava-se, como arqueólogos. Lidar com a impossibilidade acima. No solo, anomálias sutis começam a surgir. Sugerem que o que está por baixo pode conter segredos ainda maiores. Bem, o sítio de Göbekli realmente funcionou. Enviar ondas de choque por todo o mundo, da pré-história inicial, porque nós nunca, antes mesmo de ser conhecido ou imaginado, um sistema visual controlado, oculto, em à vista de todos. Arqueólogos em Göbekli. Lepe passou semanas estudando as esculturas. Em um dos recintos centrais, eles rastrearam sequências de animais, formas abstratas e padrões geométricos, notando sua repetição e precisão. Colocação: bois, raposas, cobras e pássaros. Apareceram repetidamente, enquanto outros, as criaturas, estavam completamente ausentes. A equipe suspeitava-se que essas escolhas não eram decorativo, mas deliberado. Formando um sistema simbólico que os construtores costumavam usar. Transmitir significado. Eles mapearam meticulosamente as esculturas, marcando quais símbolos apareceram juntos e como eles se alinharam com os pilares, paredes e bancos. Eles registraram as medições para cada um. Pilar. Esculturas fotografadas, de múltiplos ângulos e detalhes criados. Esboços de cada sequência. Maior. Os recintos apresentavam entalhes mais densos, enquanto os círculos menores exibiam uma simplicidade maior. Arranges. Durante essas medições, a equipe notou que algumas sequências de animais apontavam para áreas onde a pedra parecia ligeiramente diferente, onde o terreno inclinava-se ou deslocava-se inesperadamente. Essas variações eram sutis, mas elas sugeriam algo que estava por baixo da superfície. Os arqueólogos marcaram esses locais, cuidadosamente, e os revisitei sob diferentes condições de iluminação, verificando como as sombras e a luz solar interagiam com as esculturas. Eles percorreram o local, repetidamente, testando se há movimento ou a perspectiva revelou padrões que eram. Não é imediatamente óbvio. Após dias de estudo cuidadoso, a equipe de pesquisa percebeu que certas sequências consistentemente direcionadas. Atenção voltada para um conjunto de pilares em o canto nordeste do recinto. Eles mediram distâncias, ângulos e alinhamento, comparando cada escultura. Posição com suaves subidas e descidas em o planalto calcário. Pequenas depressões e pequenas alterações na pedra correspondiam à direção implícita nas gravuras. O alinhamento parecia preciso demais para ser verdade. Coincidental, sugerindo o acordo, serviu de guia, possivelmente apontando para uma estrutura subterrânea escondida por milênios. Percebendo o potencial, a equipe destacou a importância dessa descoberta para a equipe. Documentou tudo em detalhes, produzindo esboços, medições e fotografias. Eles compilaram anotações, delineando padrões consistentes, anomalias não resolvidas e áreas, exigindo estudos adicionais. As evidências sugeriram que as esculturas não eram meramente decoração, mas um sistema projetado para indicar algo oculto abaixo, compreender o alcance do potencial. Eles descobriram e decidiram trazer especialistas adicionais, incluindo geólogos, arquitetos e arqueólogos experientes em simbolismo pré-histórico. Os relatos foram divulgados e logo uma equipe maior de especialistas estava se preparando para investigar o que poderia se tornar um dos descobertas mais significativas relacionadas ao local. O que ele descobriu foi impressionante. Depois de descobrir o primeiro pilar em forma de T enterrado no local, ele logo encontraram mais desses enormes estruturas. Quando a escavação de rotina deixou de ser rotina, em poucos dias, uma equipe internacional de arqueólogos e especialistas chegaram em Göbekli. O grupo incluía especialistas em arquitetura pré-histórica, espaços rituais e análise simbólica, todos respondendo às descobertas, identificados pela equipe de pesquisa. A tarefa era examinar o local cuidadosamente, ao mesmo tempo que protegia os pilares frágeis e entalhes acima.
o que começou como rotina. O estudo dos símbolos de superfície havia agora se transformado em uma investigação focada com muita apostas mais altas. Equipamentos especializados. Mudou rapidamente a natureza do trabalho. Scanners de radar, drones e ferramentas de mapeamento tridimensional eram distribuídos por todo o recinto. Como a equipe começou a escanear o terreno, eles notaram-se respostas irregulares abaixo do superfície. Algumas áreas do solo eram excepcionalmente densas, outros mais suaves do que o esperado, e seções de calcário reagiram, diferente das sondas padrão. Essas inconsistências imediatamente sugeriu que o solo abaixo não era uniforme. A coordenação cuidadosa tornou-se essencial. As equipes se moviam lentamente, examinando o planalto camada por camada, sem escavar. Foi apressado. Longas discussões foram realizadas para determinar como investigar o solo, sem perturbar as estruturas potenciais ou danificar o local. Cada passo era deliberado, guiado pela compreensão, que até mesmo um pequeno erro poderia apagar. Evidências de milhares de anos. Debate. A presença no local era constante. Especialistas em o simbolismo analisou os alinhamentos esculpidos. Já documentado, enquanto arquitetos e geólogos avaliaram a estabilidade do platô e avaliou quanta pressão a pedra poderia suportar com segurança. Cada decisão afetava a seguinte, e assim por diante. A equipe trabalhou com crescente cautela à medida que as implicações das anomalias tornaram-se mais claras. À medida que a investigação prosseguia, a varredura continuava. As ferramentas revelaram mais variações no solo, densidade e composição, que não combinam com o terreno circundante. As leituras exigiam maior atenção. A equipe tornou-se cada vez mais focada, reconhecendo que o comportamento incomum de o planalto exigia precisão e estudo controlado. O local estava provando ser muito mais complexo do que inicialmente pesquisas haviam sugerido. Com experiência internacional e avançada, a tecnologia agora está totalmente integrada. A escavação havia se transformado em uma operação de alto risco. A atenção para além do local estava começando a começar para construir. Mesmo com experiência, os arqueólogos pressentiram que o que jazia abaixo poderia remodelar o existente. Interpretações de Göbekli. O que começou como trabalho rotineiro havia se transformado em uma investigação tensa e metódica, com cada anomalia cuidadosamente examinada, e cada descoberta foi minuciosamente registrada. Enquanto os especialistas continuavam seu trabalho, as irregularidades persistentes em o solo exigiam uma análise mais profunda e mais medidas exatas, preparando o terreno para a próxima fase de escavação, arrombando a câmara selada. Uma vez, o comportamento incomum do solo e de pressões sutis foram confirmadas por radar e outros equipamentos de escaneamento. A equipe sabia que uma escavação cuidadosa poderia levar a algo oculto sob o aglomerado de pilares a nordeste. Esta fase era diferente de tudo que eles já tinham feito. Antes, todos os membros entenderam que é provável que a câmara tenha permanecido selada por milhares de anos. Um movimento errado poderia destruir ou apagar estruturas de pedra frágeis, evidências preservadas por mais de um milênio. A equipe começou delineando a área diretamente acima do suspeito. Câmara. Andames e vigas de suporte foram erguidas imediatamente para proteger o poçal planalto acima. Arqueólogos limparam a camada superficial de solo solta usando as mãos. Ferramentas. Pincéis pequenos e enxadas, evitando quaisquer vibrações que pudessem deslocar o calcário. O silêncio dominava o local. Assim que as camadas superiores endurecidas foram removidas, a equipe se deparou com o primeiro grande obstáculo: uma espessa camada de solo compactado formada ao longo de milênios. As ferramentas de escavação convencionais se mostraram ineficazes. A equipe utilizou pequenos tinzéis pneumáticos e perfuratrizes de precisão para romper lentamente o material. Em algumas áreas, foi necessário soltar pedras individuais e içá-las cuidadosamente com o auxílio de sistemas de pólias. Os arqueólogos trabalhavam em turnos, alternando entre escavação, medição e observação, para que a fadiga não comprometesse a precisão. A tensão era palpável.
Cada arranhão de uma ferramenta era monitorado de perto. Com a remoção da última camada de pedra e solo, a equipe alcançou a entrada da câmara. A entrada era menor do que o esperado e estava quase perfeitamente escondida sob o calcário circundante. Foram instalados reforços para evitar o desabamento. Os arqueólogos alargaram a abertura manualmente, removendo apenas o absolutamente necessário. O processo exigiu extrema paciência. Poeira e detritos foram removidos continuamente, revelando tênues marcas gravadas nas pedras da entrada. As marcas pareciam indicar um teto proposital, embora os arqueólogos continuassem a debater seu propósito exato. Nesse momento, a equipe fez uma pausa. Todos entenderam que o espaço além da abertura não era visto há milhares de anos. Alguns documentaram a abertura com fotografias e medições, enquanto outros examinaram o solo ao redor em busca de sinais de perturbação. Uma mistura de admiração e inquietação tomou conta do grupo. A preparação os havia trazido. As câmeras registravam todos os ângulos. Ninguém falava. Todos os olhares estavam fixos na abertura. Todas as mãos aguardavam. A equipe estava pronta. Além da soleira, a próxima etapa do trabalho exigiria foco total e controle absoluto. Dentro da câmara selada, o design sem ostentação. No momento em que o arqueólogo cruzou o limiar cuidadosamente exposto, a câmara revelou-se um espaço regido pela ordem e pela intenção. Os relatos indicam que a sala era compacta, muito menor do que os recintos acima. No entanto, sua disposição refletia os padrões e estruturas encontrados no Planalto. As paredes formavam um retângulo com divisões nítidas, sugerindo que o espaço havia sido projetado para uma função prática, e não para exibição. Cada recanto parecia calculado. No interior, minúsculos pilares em forma de T erguiam-se do chão, ecoando as pedras maciças do exterior. Segundo relatos não confirmados, esses pequenos pilares foram esculpidos em calcário com o mesmo cuidado que seus equivalentes maiores. Sua disposição parecia deliberada, criando linhas e sequências que guiavam o olhar ao longo da câmara. Algumas colunas estavam agrupadas, outras alinhadas com depressões no chão ou nichos nas paredes. Especialistas especulam que elas podem ter marcado locais para rituais ou indicado significados simbólicos, compreendidos pelos construtores. Espalhados entre as colunas, havia objetos cuidadosamente dispostos. Tigelas, estatuetas e ferramentas simples não foram jogadas ao acaso, mas posicionadas com intenção. Relatos indicam que algumas tigelas repousavam sobre plataformas de pedra, enquanto outras se encaixavam precisamente em depressões esculpidas. As estatuetas, frequentemente em forma de animais ou figuras humanas abstratas, eram colocadas em pé, voltadas para os pilares ou paredes. Os arqueólogos observaram que alguns itens estavam aos pares, sugerindo relações ou sequências. Os especialistas acreditam que esses objetos poderiam estar ligados à vida cotidiana, a oferendas rituais ou à comunicação simbólica, embora não haja uma explicação definitiva. Nítios e depressões esculpidos revestiam as paredes, muitos vazios, mas claramente projetados para abrigar objetos. Segundo relatos, alguns nichos eram dimensionados para pequenas tigelas, outros para estatuetas, e alguns pareciam pequenos demais para uso prático, sugerindo propósitos simbólicos ou rituais. O espaçamento cuidadoso desses recessos, combinado com os pilares em miniatura, sugere uma lógica estruturada que controlava a forma como os objetos eram exibidos ou utilizados. Nada foi deixado ao acaso. As próprias paredes exibiam sequências sobrepostas de entalhes e padrões. Formas geométricas repetidas, símbolos abstratos e pequenas representações de animais cobriam as superfícies. Relatos indicam que esses entalhes foram dispostos de forma a serem lidos em sequência, guiando os observadores de uma imagem para a seguinte. A disposição dos símbolos parecia criar movimento dentro da câmara, direcionando a atenção para pilares ou objetos específicos. Alguns arqueólogos sugeriram que essa organização pode ter refletido uma narrativa, um protocolo cerimonial ou informações codificadas significativas para os construtores. Apesar da densidade de objetos e entalhes, não havia desordem. Cada objeto parecia ter sido escolhido para um propósito específico. Especialistas notaram a ausência de detritos aleatórios ou disposição casual. Segundo relatos, esse nível de controle sobre o interior contrasta fortemente com o que se poderia esperar de um espaço oculto ou utilitário.
A câmara funcionava quase como um ambiente guiado, projetado para direcionar movimento, atenção e talvez pensamento. Padrões, posicionamento e precisão dominavam a câmara. Mas, à medida que a equipe se aprofundava, uma presença emergiu, recusando-se a seguir as regras que os construtores haviam imposto com tanto cuidado. Cor, luz, astronomia e a descoberta chocante. A câmara selada revelou sua característica mais surpreendente quase imediatamente. Esculpida diretamente na parede, havia uma figura humana. Era em tamanho natural, esculpida em baixo relevo e posicionada em frente à entrada, de modo que qualquer pessoa que entrasse na câmara se depararia diretamente com ela. A figura estava ereta, sobre uma base esculpida, sua postura equilibrada e intencional. Um dos braços estava dobrado junto ao peito, segurando um pequeno objeto ou fazendo um gesto que o tempo havia parcialmente apagado. A cabeça estava voltada para a frente e, embora as feições fossem simplificadas, os olhos pareciam fitar o próprio espaço. Os arqueólogos compreenderam imediatamente que aquilo não era decoração, mas sim uma presença. Essa descoberta foi profundamente perturbadora, pois figuras humanas estavam praticamente ausentes em Göbekli Tepe. O sítio era conhecido por seus animais, símbolos abstratos e formas geométricas. No entanto, ali estava uma única figura humana posicionada no centro visual de uma câmara selada. Sua posição por si só sugeria importância. A figura não estava escondida em um canto nem se misturava a outras esculturas. Ela foi concebida para ser vista, confrontada e lembrada. Desde o momento em que foi descoberta, a figura tornou-se o foco de todo o espaço. À medida que a câmara era documentada, os arqueólogos notaram que as paredes ao redor da figura estavam pintadas com pigmentos vermelhos, ocre e pretos. As cores não eram aleatórias. Eles seguiam linhas e formas esculpidas, enfatizando formas específicas e guiando o olhar do observador em direção à figura. Especialistas notaram que os pigmentos intensificavam o contraste, fazendo com que certas esculturas se destacassem enquanto outras se diluíam no fundo. Alguns acreditavam que as cores carregavam significados simbólicos ligados a rituais ou ideias sazonais, embora isso ainda seja debatido. A luz desempenhava um papel controlado dentro da câmara. Uma abertura estreita permitia a entrada da luz solar em épocas específicas do ano. Quando isso acontecia, a luz percorria as paredes e iluminava esculturas e superfícies selecionadas. Esse padrão sugeria que os construtores acompanhavam os movimentos solares e projetavam a câmara para responder a eles. O espaço não era passivo. Ele foi moldado para direcionar o olhar, o foco e a atenção através da luz. A figura humana fazia parte desse sistema. Seu posicionamento estava alinhado com a trajetória da luz solar, de modo que, em certos momentos, a luz incidia sobre a figura mais diretamente do que sobre qualquer outra escultura. Ao redor, havia minúsculas colunas em forma de T, que ecoavam as colunas maciças encontradas acima do solo. Os arqueólogos ficaram impressionados com a precisão. Nada na câmara competia com a figura. Animais, símbolos, cores e luz pareciam estar dispostos para sustentá-la. Um estudo mais aprofundado revelou outras intenções. A postura da figura era estável e controlada. O gesto junto ao peito parecia proposital e não meramente decorativo. Alguns especialistas sugeriram que representava autoridade, liderança ritual ou um papel simbólico dentro do grupo. Outros argumentaram que poderia ter marcado uma fronteira entre o mundo humano e o simbólico. O debate foi intenso. O que não podia ser ignorado era o nível de planejamento necessário para criar tal figura em um ambiente fechado. Cada elemento na câmara reforçava a mesma conclusão. Aquele espaço foi projetado em torno de uma imagem humana. Para muitos arqueólogos, essa constatação provocou choque e inquietação. Isso desafiou ideias antigas sobre o que os primeiros caçadores-coletores eram capazes de imaginar, organizar e expressar. A figura humana força os arqueólogos a reconsiderarem completamente as origens da crença, do simbolismo e da organização social. Por que essa descoberta forçou uma revisão das crenças antigas? A câmara selada, em Göbekli Tepe, obrigou os arqueólogos a reconsiderar o que os primeiros humanos eram capazes de imaginar e organizar. Especialistas relatam que a câmara demonstra planejamento e intenção muito além do que se esperava anteriormente
para grupos de caçadores-coletores. A disposição dos objetos, entalhes e elementos arquitetônicos sugere que os construtores estavam criando um ambiente controlado para comunicar ideias, e não simplesmente para armazenar itens. Cada posicionamento parece deliberado, implicando em reflexão sobre como as pessoas se moveriam pelo espaço, o que notariam primeiro e qual significado extrairiam dali. As implicações para a organização social são impressionantes. Coordenar a construção e a decoração de uma câmara desse tipo teria exigido a cooperação de muitos indivíduos, um planejamento cuidadoso e um acordo sobre regras ou crenças compartilhadas. Os arqueólogos observam que isso implica estruturas de grupo hierárquicas ou organizadas, com alguns indivíduos orientando a construção, outros responsáveis pela escultura e pintura, e outros pelo posicionamento dos objetos. O nível de coordenação indica sistemas iniciais de liderança e colaboração, que antes se acreditava surgirem apenas após a agricultura e o estabelecimento de comunidades sedentárias. A Câmara também destaca a integração de múltiplas disciplinas. Arte, planejamento espacial e conhecimento observacional parecem se intercruzar deliberadamente. A forma como a luz interage com as superfícies, a disposição cuidadosa de estruturas em miniatura e o alinhamento de motivos sugerem uma compreensão de ciclos e sequências, possivelmente incluindo padrões celestes ou sazonais. Arqueólogos descrevem isso como evidência de que o pensamento abstrato, o raciocínio simbólico e o planejamento complexo existiam muito antes dos assentamentos permanentes, desafiando a suposição de que a cognição avançada dependia da agricultura ou das cidades. A importância mais ampla dessa descoberta surpreendeu tanto especialistas quanto o público em geral. Acadêmicos consideram a possibilidade de que câmaras semelhantes, ou mesmo redes maiores, possam permanecer ocultas em Göbekli Tepe. Relatórios indicam que arqueólogos suspeitam que outros espaços subterrâneos ainda não foram encontrados. Isso significa que este pode ser apenas um fragmento de um sistema muito maior de arquitetura simbólica primitiva. Essa ideia sugere que os primeiros humanos eram capazes de rituais complexos, ensino e transmissão cultural muito antes do que se pensava. A descoberta tem implicações imediatas para a compreensão da pré-história humana. Ela demonstra que sistemas simbólicos, práticas rituais e organização sofisticada podiam surgir em sociedades sem moradias permanentes. A descoberta posiciona Göbekli como um sítio arqueológico crucial para reescrever a cronologia da civilização, demonstrando que a complexidade social e o pensamento abstrato não estão exclusivamente atrelados à agricultura ou à vida urbana. Globalmente, a descoberta despertou o interesse tanto da comunidade acadêmica quanto do público em geral, enfatizando a necessidade de repensar as capacidades e ambições de nossos ancestrais distantes. Essa descoberta não se resume a uma única câmara ou sítio arqueológico. Ela indica que os primeiros humanos estavam experimentando com significado, sociedade e sistemas de crenças muito antes do que se imaginava, apontando para uma história maior a ser desvendada. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal.